Conclusão: Ele escolheu você, improváveis e escolhidas. Você chegou até aqui. Lembre-se de que falamos no início desse livro, que uma longa caminhada começa com o primeiro passo. O primeiro passo que você deu lá no início a trouxe até aqui. Sei que você tentou convencer Deus a desistir de você. Sei também que milhares de vezes você também quis desistir. Mas a grande verdade é que Deus jamais desistiria de você. Ainda que você hoje veja os ventos da sua vida, que pareça que eles estão contrários, Deus está no barco com você. Ser uma mulher improvável para esta hora e para este tempo nos põe em uma rota de colisão com as promessas de Deus. Talvez você precise lutar contra a timidez para obedecer ao seu chamado. Eu lutei bravamente contra e em vários momentos da minha vida. Ministrar a mulheres era algo que ardia o meu coração, mas o medo me impedia de prosseguir. Deus foi tão paciente comigo, esticando-me cada vez mais e me impulsionando por meio de pessoas-chave nesse processo. Hoje ainda sinto as pernas tremerem e o meu coração disparar, mas resolvi fazer uma escolha. Ser quem Ele me desenhou para ser. E Ele desenhou uma mulher corajosa, entregando a ela o dom de comunicar-se a mensagem dele. Ainda que crer nisso fosse difícil, e às vezes é. Aqui estou escrevendo a você, dentro das minhas limitações, para encorajá-la a prosseguir. Não deixe a vergonha ou a timidez aprisionar você. Seja profunda no seu relacionamento com Deus e enraizada na palavra. O restante é com Ele. Seja forte e corajosa. Milhares de mulheres agradecerão lá na frente. Troque de mesa. A mesa que Daniel escolheu para se alimentar definiu o nível de revelação e de influência dele em um tempo de crise. As mesas a que você se assenta falam muito de você. As suas escolhas hoje definem onde você estará amanhã. Talvez hoje pareça que você esteja perdendo enquanto costura silenciosamente renúncias à sua história. Mas o não de hoje será o sim de amanhã. A mesa definiu Daniel e guardou a identidade dele, assim como a mesa devolveu um lugar a Mefibosete. A mesa deu estratégias a Esther. A mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação, e a mesa de Davi fazia seu cálice transbordar mesmo diante dos seus inimigos. Escolha bem a sua mesa, porque nem todas as mesas são para você. A mesa de Marta tinha ressentimento. A mesa de Simão tinha intenções escondidas. A mesa da Babilônia tinha manjares que roubavam a identidade. A mesa de Vaste tinha desonra. As mesas estão à disposição para serem escolhidas. Caberá a você escolher bem. O banquete sobre o qual você se debruçar definirá quem você é. Não tema ser prensada. Você se transforma em uma encorajadora quando vence as piores dores. Não é nas melhores fases que o óleo da cura é extraído. Assim como a oliveira precisa ser prensada para liberar o azeite, é nas prensas que o melhor de nós é extraído. Uma mulher que venceu a depressão pode encorajar uma mulher que está enfrentando o vale da dor. Por um lado, podemos dizer que as lutas de hoje podem ser a cura de alguém amanhã. Do outro lado da moeda, sabemos que a zona de conforto é a pior inimigo para o nosso crescimento. Por esse motivo, Deus muitas vezes usa situações desconfortáveis para nos mover rumo ao propósito dele.
Não fomos criadas para permanecer nos mesmos lugares, que um dia nos serviram de proteção, porque hoje podem se transformar em prisão. As redes de nylon, por exemplo, usadas nas janelas foram feitas para a proteção das crianças, mas as mesmas redes para os adultos limitam a visibilidade e se tornam uma prisão. Do mesmo modo, a sua zona de conforto já foi o seu lugar de nutrição, de aprendizado e proteção. Mas para seguir em frente, você precisa avançar, porque o seu propósito começa quando termina a zona de conforto. E talvez você precise desse lembrete tanto quanto eu. Lembre-se de que o nosso sucesso não é medido pelos padrões do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus. Ele se preocupa com a nossa integridade do que com quantos seguidores temos nas redes sociais. Deus se preocupa mais com a nossa obediência do que com a nossa conta bancária. Ele se preocupa mais com o seu coração do que com o seu serviço. Ele não é consumido pelas coisas deste mundo que diz que são importantes. Ele cuida de você, não por causa do que você fez, mas por causa do que ele fez por você. Você é dele e ele se preocupa com o seu crescimento na graça e no conhecimento dele. Por que mulheres improváveis? Deus está quebrando padrões. Enquanto o mundo luta para nos manter presas a padrão cultural e a uma agenda humanista, Deus nos convida a abraçar o padrão do céu. Deus tem saudade da tenda simples de Davi. Ele não deseja os grandes templos, mas ama as tendas da simplicidade. Ele ama a tenda de Joel, a que ele ergueu e derrama o poder e coragem para destruir os seus inimigos com uma única estaca. Ele está procurando mulheres que fujam do padrão terreno e que estejam alinhadas com o coração dele. Ainda que diga não, Deus diz sim. E nos fazemos parte desse exército de mulheres improváveis que Deus está levantando para esse tempo. Mulheres improváveis aos olhos de muitos, mas prováveis aos olhos de Deus. Mulheres improváveis, lugares simples e de terras longínquas são visíveis aos olhos do Senhor, pois Ele é especialista em chamar e recrutar improváveis, como vimos até aqui. Mas por que mulheres improváveis? Porque elas são respostas inesperadas de Deus para os momentos críticos, conflitos pessoais, guerras locais e até crises mundiais. Para Naamã, um líder orgulhoso, investido de autoridade e respeitado por todos, embora leproso por baixo da farda, Deus levantou uma menina órfã e sem nome, uma serva, uma improvável, para dar a resposta de cura que ele precisava. É por isso que Deus levanta mulheres improváveis, porque são mulheres que carregam respostas para o tempo e o contexto em que estão inseridas. São mulheres improváveis, posicionadas no lugar certo, que levarão a Naamãs de hoje aos rios dos quais muitos deles estão tentando fugir. Se existe um entendimento necessário na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita seus propósitos aos estereótipos humanos e culturais que costumam influenciar a sociedade. Sem dúvida alguma, a história de Jael explica perfeitamente isso, mesmo não existindo muitas informações bíblicas sobre ela. No livro de Juízes, lemos que ela era esposa de um homem chamado Eber, também identificado como Queneu. Jael e Eber surgiram em um momento de guerra entre Azon e as tribos do norte de Israel. Em Juízes 4 encontramos o relato da parte desses acontecimentos. Lá em Juízes 4, do 1 ao 7 diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabe, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Cícera, que havia em Erosete e Goim. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jaabe,
que tinha 90 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinom, Quiquetes de Naphtali, e lhes disse: Ó Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zalobum e vá ao monte Tabor. Ele fará de Sísera o comandante de exército de Jabim. Vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio de Quizon, e os entregará em suas mãos. Podemos observar que Jobim havia oprimido os israelitas de uma forma cruel por 20 anos, e diante da tamanha opressão e sofrimento, os israelitas clamavam ao Senhor, mesmo que o povo estivesse naquela condição devido ao seu próprio pecado. Deus ouviu a oração dos israelitas e, através de Débora, a profetisa, que liderava Israel naquele período, Deus estabelece uma estratégia, comissionando Baraque para liderar Israel contra o exército de Cananeu, que estava sob o comando de Sísera. Débora já era uma improvável. Se pensamos que se tratava de uma mulher levantada por Deus para ser juíza em uma época como aquela, no entanto, diante de insegurança de Baraque, Deus levantaria outra improvável, uma mulher através das quais a promessa dele se cumpriria. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera em todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu seus carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher que Queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azon, e o clã do Queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca de tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e gravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que está procurando. E entrando naquela tenda, ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas tômparas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Esse texto está escrito lá em Juízes, capítulo 4, versículo 15 ao 23. Jael foi o elemento surpresa de Deus. É por isso que Deus tem levantado mulheres improváveis, porque a resposta pela qual a terra clama não costuma estar no que é considerado óbvio e adequado de acordo com a perspectiva humana, mas sim de acordo com a perspectiva de Deus, que usa quem Ele quer, de forma que deseja, para os propósitos que Ele mesmo estabelece. Deus já havia rompido com a cultura da época através da liderança de Débora. Afinal,
Ela foi a única mulher juíza entre todos os juízes de Israel e foi levantada em um tempo em que as mulheres eram relegadas, ou seja, banidas, segundo o plano da organização tribal de Israel. Mas para o cumprimento da promessa que entregaria Cícera e suas tropas para as mãos de Baraque, Deus levanta outra mulher improvável, que foi justamente Jael. Jael foi construída no secreto, forjada em uma atividade incomum para as mulheres de hoje. Acredita-se de que sua destreza ao manusear a estaca e o martelo tenha sido uma habilidade desenvolvida enquanto cumpria a tarefa que geralmente era das mulheres da sua época. Montar e desmontar tendas? Uma mulher improvável, forjada por meio de uma tarefa comum e rotineira. Em sua época, foi a resposta para aplacar a guerra e findar a opressão que estava sobre o povo israelita. Foi através de Jael, da forma mais improvável e por meio de uma mulher improvável, que o Senhor cumpriu sua palavra e entregou o general do exército inimigo nas mãos de Israel. Porque elas não estão procurando fama, nem posição, nem lugar de destaque, embora saibam como ninguém responder à necessidade no tempo e no contexto em que vivem, porque se permitem viver uma história escrita por Deus. Lá no livro de Juízes 5, capítulo 24 ao 27, diz assim: que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita e o martelo do trabalhador golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e tropeçou nas suas têmporas. Aos seus pés ela se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Por que mulheres improváveis? Porque são mulheres que habitam em tendas simples. Mulheres de verdade, que aprendam a esperar, que aprendam a construir no secreto e permanecer em determinado tempo escondidas. São mulheres que deixaram aperfeiçoar no silêncio, aprender nas cavernas por meio de feridas e de novas conexões, e jamais andaram com o tanque vazio. Aprenderam a tirar força da fraqueza, se deixaram matricular na escola do quebrantamento e passaram por um processo doloroso de podas necessárias. Por que mulheres improváveis? Porque são elas que Deus está levantando nesse tempo. Porque é você, mulher, que Deus está levantando nesse tempo. Por que você é improvável? Porque uma longa caminhada começou com o seu primeiro passo, e este pode ser o mais difícil de dar. Deus está te procurando. Não fuja do padrão terreno, que estejam alinhadas com o coração dele. Porque são elas, é você que Deus está levantando nesse tempo. Que você possa ter sido transformada e abençoada desse propósito da leitura desse livro. Foram 11 capítulos de muita experiência, de muito aprendizado, de muito amadurecimento, porque quando somos recrutadas a mulheres improváveis, é onde Deus nos recruta para ser e fazer uma grande obra que Ele tem nesta terra, através das nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 4:7 diz assim: agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Eu te pergunto, você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é, e por isso foi escolhida por Deus. Deus quer que você se torne forte e corajosa, mesmo com todas as circunstâncias digam que você não é capaz.
O Senhor, por meio do seu amor e cuidado, capacitará e desenvolverá em você grandes projetos. Aqui com esse livro, a pastora e mentora Viviane Martinello traz, neste livro, Mulheres Improváveis, as palavras de sabedoria sobre como Deus é especialista em mudar destinos e transformar corações. Não tente entender as escolhas de Deus. Descubra que dentro de você há uma preciosidade escondida, por meio que ele precisa ser revelado a você. E esta é a hora das mulheres improváveis. E Deus conta com você. Mulher que ele está levantando neste tempo. Uma mulher improvável. Que o Espírito Santo te visite e que ele te dê a oportunidade de ser uma mulher improvável na vida de outras mulheres. Que ao se sentar numa mesa que você se escolher estar, que você possa falar palavras de edificação, palavras que transformam vidas. Que você venha ser um canal de bênção para cada mulher que trilhar no seu caminho, para cada mulher que o Senhor colocar diante do seu pensamento, para cada mulher pela qual Deus te levará ao encontro delas. Que você faça da sua vida uma mulher improvável e que através da sua vida você mostre que é possível ser uma mulher improvável diante dos olhos de Deus. Eu agradeço por você ter caminhado nessa jornada comigo, nesse desafio comigo. E agradecer a Deus pela vida da pastora e mentora Viviane Martinello, por ter nos compartilhado essa experiência incrível e essa transformação extraordinária que Deus fez na vida dela. E que através desse testemunho, as nossas vidas foram edificadas e foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Obrigada, meninas. Que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês. Obrigada por todo o tempo compartilhado, por toda a dedicação com você e Deus. E vamos para o próximo desafio. Você topa? Deixe nos comentários.